irmãos, Pai do Senhor Jesus. Vamos estudar um pouquinho junto a palavra de Deus. Evangelho de Jesus, segunda narrativa do evangelista João, Evangelho das Alturas. João, capítulo de número 4. Vamos à conclusiva deste capítulo. Capítulo esse que narra-nos geograficamente, uma das andanças de Jesus, historicamente, a problemática entre judeus e samaritanos, uma mulher problemática, a nominada mulher samaritana. Então Jesus vai resolvendo, vai dirimindo e por fim ele vai ensinar-nos mais uma vez por intermédio de um dos seus grandes milagres. Nesse vídeo, a priori, é apenas um vídeo introdutório, onde eu pretendo apenas trabalhar com vocês alguns apontamentos sobre este milagre, situando-nos neste. E depois, quem sabe no próximo vídeo, num futuro bem breve, a gente esboça, expositivamente falando, esse texto, tá bom? Então vamos lá. João, capítulo de número 4, a partir do verso de número 46. Foi então, outra vez, grife essa palavra, foi então outra vez, o Deus da segunda chance, a Caná da Galileia. Lembra, João capítulo 2, as bodas de Caná da Galileia, por aonde Jesus principiara? O próprio evangelista João acentua-nos e situa-nos neste fato, linkando esses dois ocorridos, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo, lá em Cafarnaum. 47. Quando ele soube que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, é por isso que você vai localizar lá no versículo 4 deste capítulo. E era-lhe necessário passar por Samaria, porque ele está saindo da Judéia e ele está indo para a Galiléia. Então Jesus não locomove-se sem nenhum propósito. Quando ele sabe que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele. Ele rogou que descesse e lhe curasse o filho. Afinal de contas, ele estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Olha que interessante. Lembra lá, João, capítulo 2, nem mesmo seus discípulos ainda criam nele como um todo. Ele já havia feito o primeiro de seus prodígios. Agora ele continua dizendo, vocês precisam ver para crer. A palavra sinal é uma palavra preferencialmente utilizada pelo evangelista João, a fim de dizer que os milagres de Jesus sinalizavam para um propósito maior e melhor. Rogou-lhe o oficial, verso 49, Senhor, desce antes que meu filho morra. Respondeu-lhe Jesus, vai, teu filho vive. Agora que é maravilhoso, o homem viu o filho que estava à beira da morte vivendo? Não, mas você sabe disso, né? A fé, ela não precisa ver para crer, ela precisa crer para ver. E o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera. Ah, se nós crentes em Cristo Jesus, que nominadamente somos chamados crentes, crêssemos de fato nas palavras que Jesus tem dito a nosso respeito. Uma vez que Jesus disse uma palavra, ele parte. Ele não precisa de nenhuma outra palavra. Ele não precisa de nenhuma outra confirmação, de nenhum outro profeta. Ele já tem a palavra de quem? De Jesus. Se você já tem a palavra de Jesus, então vai. Ainda que a palavra de Jesus, a teu respeito, seja totalmente contrário às circunstâncias que lhe cercam. A palavra de Jesus, ela é o bastante. A palavra de Jesus é o suficiente. Você está debaixo de uma palavra. A casa é a mesma. As pessoas serão a mesma. Nem mesmo Jesus foi lá. Só que a palavra de Jesus, o Logos, o rema de Deus, foi liberada. Quando ele
já ia descendo, saíram-lhe ao encontro os servos e lhe disseram que seu filho vivia. Que coisa maravilhosa! Esses servos eram diferentes dos servos da casa de Jairo. E aqui é mais um parecer. Que tipo de servo nós somos? Que tipo de servos nós somos? Os servos da casa de Jairo, que diz: não incomodes mais o mestre. Os servos da casa de Jairo, que são verdadeiros mensageiros de cemitério. Ou somos como esses servos, que têm palavra de vida? Que haja uma palavra de vida, que sejamos transmissores, portadores de uma palavra de esperança, de uma palavra de vida. Perguntou-lhe, pois, a que hora começar a melhorar? Ao que lhe disseram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Reconheceu. Pois o pai será aquela mesma hora que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele, olha aqui, e toda a sua casa. E agora, foi esta o segundo sinal. Lembra disso? Sinal aponta para algo além de si, que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. Ali operou sinal. Como disse-lhes, quero fazer alguns apontamentos. Na verdade, faremos 4 apontamentos, antes de, propriamente dito, iniciar esse sermão. Quais serão eles? O primeiro apontamento é que esse é um dos grandes milagres da Bíblia. Porém, embora esse seja um dos grandes milagres da Bíblia, pouco é pregado, pouco é comentado. Não sei dizer-lhe ao certo. Penso eu que talvez porque haja pouco material, pouco recurso didático propriamente dito. Porém, é aquela ideia, né? Tanto importante como pregar somente a Bíblia, que nós chamamos, né, de só a Bíblia, também é importante pregar toda a Bíblia, que nós chamamos de total Bíblia, ok? Sem nenhum tipo de prediletismo. Na Bíblia não existe textos mais ou menos importantes. Toda a palavra de Deus é inspirado. É assim que nós acreditamos, inspiração plena. Então toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, disse o Timóteo. Então, quando você lê, por exemplo, as intérminas e para muitos fadigantes genealogias dos 7 primeiros capítulos, por exemplo, de 1 Crônicas, ela tem o mesmo poder do Salmo 23, do Salmo 91. Então não cabe você pensar qualquer texto da Bíblia e fazer deste um amuleto. Não. Provérbios 25:2, a Bíblia diz que a glória de Deus está em ocultar e a glória do rei está em procurar aquilo que Deus, o Senhor, ocultou. Então, às vezes, não exploramos alguns textos porque não nos são tão explícitos como outros. Porém, se nós assim o fizermos com diligência, encontraremos bastante recurso, porque a Bíblia é, sim, uma fonte inesgotável. Nada que está escrito na Bíblia estará escrito por um acaso, sem nenhum tipo de propósito, conforme 1 Coríntios 10:11. É por isso que Martinho Lutero tinha uma frase espetacular, uma frase célebre. Ele dizia que você deve sacudir todo o galho de uma árvore frondosa chamada Bíblia Sagrada, porque ela frutifica a cada galho. Existe um outro célebre pregador, que eu não lembro-me o nome, mas ele dizia que do peixe que Jesus serve, eu como até a espinha. Segundo apontamento. Primeiro apontamento, lembra disso? É um texto, infelizmente, para nós outros, um texto pouco explorado, ok? É um texto que você tem poucos referendados. É um texto que é pouquissimamente estudado e até mesmo pregado. Porém, não deve ser abandonado. Segundo apontamento é que, a título de informação, o rei desse oficial
era o Herodes Antipas, aquele mesmo que casou com a mulher de seu irmão. Então, quer dizer, é um homem de uma moral extremamente duvidosa, na verdade, reprovável. De todos os Herodes, poderíamos dizer que era o mais herodiano, era o mais mundano, devasso. O chefe desse homem, esse Herodes, foi exatamente aquele que é condenado por João Batista e que condena João Batista. João Batista é aquele que perde a cabeça por falar a verdade. Ganhou uma cabeça nova no céu com a coroa sobre ela. Então, esse oficial do rei, provavelmente, deveria ser o oficial que cuidava das coisas íntimas. Isso porque você não encontra nenhuma relação militar dita nesse texto, nenhum indícios desta. Logo, ele é uma espécie de coach do nosso tempo. Ele é alguém que cuida com minúcia, é mais do que um mordomo. Estudiosos como Eugene Peterson, como William Barclay, diz que a proximidade deste oficial era muito grande, porque os oficiais eram a cúpula. Então, a equipe de Herodes, ele faz parte da equipe mais próxima de Herodes. Se ele não é um militar, por exemplo, então ele oficia provavelmente sobre a casa de Herodes. Dificilmente um oficial religioso, porque Herodes é um irreligioso. Então ele é aquele indivíduo que tramita-se dia após dia, que lida com Herodes frente a frente. Se fosse na antiga aliança, seria como Neemias, o copeiro do rei, mais ou menos por aqui. Só que ele não é um copeiro propriamente dito, ele seria o chefe destes. Então, é possível ser crente, é possível ser fiel, é possível buscar o sagrado, buscar o divino, buscar o do alto, apesar daqueles que nos cercam serem totalmente carnais e avessos a isso. Terceiro apontamento, como eu disse nesse vídeo, ficaremos especificamente apenas nos apontamentos. Cronologicamente falando, nós lemos que esse foi o segundo milagre efetuado por Jesus. Embora o texto deixe bem claro que entre o primeiro sinal, que já pregamos aqui no outro vídeo, né, as bodas de Caná da Galileia, e que esse texto faz alusão a este segundo sinal, ele fez outros sinais que não estão aqui registrados. Mas esse é o segundo milagre, ou o segundo sinal, propriamente dito, creio eu que pelo fato de que João está linkando por questões geográficas. Logo, eu estou dizendo para vocês que é bem provável que entre João 2 e João 4, Jesus fez outros milagres. É só você ler João 3, segundo aquilo que o próprio Nicodemos descreve, tá certo? Então eu creio que este é, sim, o segundo milagre efetuado por Jesus aqui nas bodas de Caná da Galileia, ok? Então há um apontamento geográfico para essa região. O quarto apontamento que a gente pode fazer acerca deste milagre é que esse é um dos poucos milagres na Bíblia que podemos chamar de milagre por correspondência. Eu acho isso aqui maravilhoso. Milagres por correspondência. São milagres que nos ensinam que Deus é Deus de perto, que Deus é Deus de longe, como está escrito em Jeremias 23 e 23. Esse oficial está em Canaã e o seu filho está em Cafarnaum. Isto dista-se aproximadamente 30 quilômetros. Se você entender que Cafarnaum foi uma espécie de QG de Jesus, né, uma espécie de quartel-general de Jesus, se você perceber que Cafarnaum fora uma das cidades que mais receberam os milagres de Jesus, então por que este oficial, que tem seu filho em uma das cidades, que fora mais alcançada pelos milagres de Jesus, espera que Jesus esteja numa outra cidade para buscar socorro? Possível, provavelmente, porque, como o próprio texto diz, a febre o deixou, então esse filho não sofria, por exemplo, de uma doença como lepra, uma doença que vai estendendo-se. Não, era uma doença que acometera ali há pouco tempo. Então, o senso de urgência, ok? Há um senso
de urgência. Talvez por causa desse senso de urgência que o próprio Jesus não desloca-se humanamente falando. Mas o meu Jesus sabe fazer milagres por distância e também por correspondência. Caso semelhante a esses, os 10 leprosos, a filha da mulher cananita ou da mulher cananeia, o servo de centurião, lembra disso? Aqui, se não me falha a memória, você tem Lucas 17, aqui você tem, por exemplo, em Mateus capítulo 15, aqui você tem, por exemplo, em Lucas capítulo de número 7. Isso é a importância de você conhecer a Bíblia cronologicamente, melhor dizendo, a importância de você conhecer a Bíblia nos evangelhos que nós chamamos de sinóticos, embora esse não seja, ok? Mas você conhecer a Bíblia panoramicamente, você consegue linkar os acontecimentos. Sem falar nos resultantes do milagre da liberação de sua palavra. Por exemplo, a pesca maravilhosa. Não é um milagre à distância, porém Jesus não colocou as mãos sobre as redes. Basta uma palavra. Lembra de Lucas 7? Foi o que dissera o centurião. Basta uma palavra apenas. O mesmo pode ver na pesca milagrosa, a figueira que secou. Então são milagres que Jesus, liberando a sua palavra, não precisou nem mesmo colocar as suas mãos. Alguém aqui tem dúvida do poder de sua palavra? Penso eu que não, né? Por isso que nós estamos estudando-a. Spurgeon disse, Charles Haddon Spurgeon, simplesmente ele, quando pregamos a Bíblia como de fato ela é, a palavra de Deus, é o próprio Deus falando conosco. Você tem ideia do que é capaz de acontecer numa reunião, num culto, num momento, aleluia, num ocorrido, numa situação que Jesus libera a sua palavra? Observe que dos versos 49 a 51, este homem convida Jesus para descer com ele até a sua casa. Só que Jesus nos ensina que, sendo ele Deus de perto e Deus de longe, Jesus não precisa descer. A sua palavra vai. Por isso Jesus diz ao homem, você desce. Logo subentendemos que ao estudar sobre os milagres de Jesus, aprendemos lições como a natureza humana e suas limitações. Jesus, na qualidade humana, ele não transportou-se, mas a sua palavra foi à frente. Você pode ver isso, por exemplo, na última vez que teve aqui em Caná da Galileia. Lembra lá de João, capítulo 2, a palavra que ele disse à sua mãe Maria, não é chegada a minha hora, não é chegado o meu tempo. Então, na condição humana, Jesus, sendo quem o era, tinha suas limitações, teve seus dilemas, traumas. A condição humana mostra suas necessidades, sua procura, por exemplo, ele sentiu sede. Onde buscar ajuda, ele perguntou aos seus discípulos, como buscar ajuda, não podeis vigiar mais uma hora comigo. Também aprendemos, não apenas agora, sobre a natureza humana, como nós destacamos, mas também sobre a natureza dos milagres de Jesus. Os milagres de Jesus têm seus predicados, isso é, seu milagre tem princípios. Por exemplo, Jesus disse a ele, se você não crer, melhor dizendo, se você não vê os sinais, os prodígios, você não vai acreditar, você precisa crer para ver. Você precisa ver para crer. Então Jesus tem seus predicados, seus pré-requisitos. Então a natureza dos milagres também aqui nos é ensinada. Aprendemos também sobre aquele que faz milagres, isso é, a própria pessoa de Jesus. Aprendemos que seus milagres revelam seu caráter, seu milagre revela seu pensar, o que ele considera sobre, seu milagre revela seu poder e modo de agir. Podemos então concluir, obviamente, com isso que Jesus é o Deus de milagres. E se você está precisando de um milagre, você está no lugar certo. Mas como assim, pastor? Você não sabe onde eu estou. Você está no milagre certo, no lugar certo. Porque a palavra de Jesus está indo ao seu encontro. Você está ouvindo e a fé vem pelo ouvir. E ouvir dela, lembra disso? Romanos capítulo 10, verso 17.
Jesus disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. João, capítulo 8, versículo 47. Então saiba, Jesus é um Deus de milagres. Efetuar milagres e maravilhas não é algo sazonal, pontual, não. Faz parte de Jesus. É habitual de Jesus. É uma característica pessoal e particular de Jesus. Cada milagre tem sua particularidade. Por isso, aqui neste milagre, nós destacamos 4 apontamentos, né? Fizemos aqui e destacamos 4 pontos que talvez não repitam-se em outros milagres, propriamente dito. Porém, os apontamentos podem ser feitos, as distinções podem serem citadas a fim de mostrar a multiplicidade, a variedade da necessidade, a variedade da operação milagrosa, miraculosa, maravilhosa, estrondosa de Jesus. Mas uma coisa a gente nunca pode perder de vista: Jesus é o Deus de milagres. Eu não sei se ele vai na sua casa, como foi na casa de Pedro. Eu não sei se ele não vai debaixo do seu telhado, como foi nesse episódio, Lucas 7 e outros que a gente já falou. Mas uma coisa é verdade: para aquele homem de Marcos 7, tocou-lhe a língua com a sua saliva, tocou-lhe os ouvidos. Para a filha de Jairo, pegou-lhe a mão. Para o esquife, para ressurgi-lo, não estou falando, o esquife é a marca, ok? Ele toca a fim de parar o funeral. E aqui ele faz um milagre, como a gente costuma dizer, né? Proverbialmente falando, ele troca o pneu com o carro andando. Foi a mesma coisa que aconteceu lá em Lucas 17, sobre os 10 leprosos, que eles vão caminhando, milagre progressivo. Então, uma coisa é, Jesus é Deus de milagres. Como será? Quando será? Somente a Ele pertence. Não sei como, não sei quando, não sei qual milagre que você precisa, mas de uma coisa eu sei: Jesus é o Deus de milagres. Deus te abençoe, em nome de Jesus.